Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa semana eu vou mostrar para vocês como fazer com que o seu bot no Discord pesquise no YouTube. Bom, agora a gente tem pronto aqui a nossa pesquisa para o YouTube. Vamos começar a colocar ela dentro do nosso bot, né? Fazer ela funcionar com os nossos comandos do bot realmente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar duas novas propriedades para o objeto que representa aquele servidor onde o nosso bot está funcionando. No caso, a gente, como sempre, só tem um servidor para teste, né, para tutorial e para ensinar vocês como desenvolver esse bot, né? Então, eu vou ter que agora colocar aqui uma fila. Pensem no seguinte: se eu tenho só uma variável fila para todo mundo, sempre que a pessoa der play, vai adicionar na fila global. E sempre que eu der play, vai adicionar numa fila global também. Então a gente vai ficar escutando a música um do outro. Então é por isso que é interessante colocar dentro dessa propriedade separada de servidor aqui, né? Para eventualmente a gente poder fazer uma para cada servidor. Mas enfim, agora a gente tem a fila aqui. E dentro dessa fila a gente vai realmente adicionar todos os links que a gente for tocar. Lembrando que o nosso YouTube Download, ele toca baseado em um link, né? Dentro do nosso comando de play, eu vou adicionar primeiramente duas coisas, né? Uma dessas coisas é uma verificação de que a pessoa realmente escreveu algo no comando play. E como que a gente verifica isso? A gente testa o que tocar aqui, né? Vê o tamanho dele. Porque se a gente elimina todo o prefixo aqui e o comando, e esse espaço, sobraria só o link, né? Sobrando esse link aqui, se a pessoa escrever algo, vai ter o tamanho desse link aqui, né? A string que sobrar. Se a pessoa não escrever nada e ela só escreve o comando play, vai entrar aqui, só que o resto vai estar vazio. Então, na hora de a gente eliminar esses 6 caracteres, não terá mais nenhum. Então, a gente vai testar exatamente isso. A gente escreve aqui if o que tocar ponto length for 0. Se o tamanho do o que tocar for 0, ou seja, aquela string está vazia, alguém não mandou nada para a gente tocar. Então a gente fala em msg.channel.send eu preciso de algo para tocar. Uma pequena mensagem simples, né? Você pode colocar o que você quiser aqui dentro, mas por enquanto eu vou deixar só isso daqui. E a gente já dá um return, né? E esse return sai completamente da função aqui, dessa função do evento message, né? E ele para de percorrer o código. A segunda coisa que eu vou fazer, que algumas pessoas até pediram nos comentários dos vídeos passados, é fazer com que o nosso comando play ele realmente faça com que o bot entre, né? E não tenha um comando separado para dar join e depois da join você dá play e aí você dá pause, leave, etc. Então, para fazer com que ele se junte, primeiramente eu vou colocar aqui embaixo um if. E esse if vai fazer o quê? Ele vai verificar se o bot ele já está dentro do canal de voz ou não. Bom, se a gente para pensar um pouco, o nosso bot, sempre que ele entra, olhando aqui na nossa função de join, né? Sempre que ele entra, ele recebe dados aqui no nosso connection. E esse connection é devido ao método join, né? A função join. Então, a gente vai fazer com que o código verifique esse connection. Se o connection que ele começa como nulo estiver com outras coisas, então ele já está no canal de voice, então eu vou continuar. Mas caso ele ainda esteja nulo, eu preciso fazer o meu bot se juntar para que ele pare de ser nulo. Espero que tenha dado para entender, né? Mas em resumo, se aquele connection está com null ainda, o bot não está num canal de voz. Se o connection está com algo diferente de null, então ele já está com os dados de canal de voz, né? Ou seja, ele já está dentro do canal de voz. Então eu vou acessar aqui usando servidores.server.connection. Se isso daqui for null, o que eu faço? Eu me junto no canal de voz. E a gente já tem esse comando aqui todo do try-catch cuidando disso, né? Então a gente pode simplesmente copiar ele, dar um Ctrl C aqui e cola ele aqui dentro. Ctrl C, Ctrl V, desculpa. Se tiver nulo, ele não está no canal de voz e aí ele vai fazer todo o processo de se juntar no canal de voz. Bom, próxima coisa que eu vou fazer é mudar esse código aqui, que ele valida o URL, né?
Na verdade, eu vou deixar ele igual nessa parte de cima. E embaixo, eu não vou mais mandar que é um link inválido, né? Porque a gente vai agora lidar com pesquisas no YouTube. Então, se aquilo não é um link, então ele vai ser uma pesquisa. E como que a gente está fazendo pesquisa? A gente usa aquele comando lá, mais do começo do vídeo, que entrava nos parâmetros aqui, nos métodos de pesquisa do YouTube, né? Search List. Eu vou copiar isso daqui tudo, apertando Ctrl X para tirar ele já de cara, né? E agora eu venho aqui embaixo. Onde eu mandava link inválido, agora eu vou colar aquilo lá. E ele já está indentado bonitinho aqui, né? Já está com os espaços certinho. E agora eu vou pegar para pesquisar o que tocar. Então eu vou tirar aqui essa string Eminem e eu vou escrever o que tocar. Bom, para que vocês entendam o que está acontecendo aqui, no geral, né? A gente dá play. Se o bot ele não está no canal de voz, ele se junta. Se aquele o que a gente colocou no play, né, for um link, ele apenas vai tocar. A gente ainda vai mudar um pouco o código ali de cima, né? Mas se for um link, ele apenas vai tocar o link. Se aquilo não é um link, ele vai cair nesse else aqui. Nesse else, eu vou usar todos os métodos do YouTube mesmo para pesquisar. E pesquisando assim, a gente vai pegar um dos resultados que a gente tiver, né? E vai pegar o link daquilo lá e vai usar aquele link para tocar no YouTube Download. Se vocês olharem aqui, a gente usa sempre links aqui embaixo. Agora que essa dinâmica de pesquisa e de apenas inserir um link para tocar está mais ou menos pronta, né? Ainda tem coisa para fazer, mas já que isso já está no jeito, vou explicar uma outra coisa para vocês agora. Como que a gente vai usar realmente a fila? Bom, uma coisa que eu quero que o nosso bot faça é que ele insira um link no começo da fila e se ele está tocando, né, a gente vai e a partir do momento que alguém manda o comando de play de novo, ele vai colocar o link por baixo da fila, né? Ou seja, a gente vai fazer uma fila de músicas, realmente uma playlist. Então eu quero que o nosso bot, a partir do momento que ele pare de tocar aquela uma música que ele estava tocando, ele elimine aquela música da fila, ele começa a tocar a próxima. O jeito mais simples que eu encontrei de fazer isso é criar uma recursividade, ou seja, a função de play vai chamar ela mesma. Parece meio complicado de começo, principalmente se você nunca ouviu esse termo antes, mas você vai ver com a implementação que é bem tranquilo. Bom, lá embaixo do meu código, eu vou descer tudo, né? Embaixo e completamente fora do código, você vê que eu estou aqui em cima do login, eu estou completamente fora da função que lida com eventos de mensagem. Eu vou criar uma função chamada toca músicas. Eu vou escrever aqui const toca músicas e passar igual aqui, né? Passar um parênteses para parâmetros, uma seta, ou seja, essa daqui vai ser uma arrow function e dar enter, né? Tudo aqui dentro vai ser realmente a função. Bom, em resumo, eu quero criar essa função e ela vai ser responsável agora por tocar as músicas do YouTube e não a função de YouTube Download, de Play, vai ficar lá em cima dentro do comando Play, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa função toda aqui, dar um Ctrl X, essa função aqui, né? Ctrl X nela, e a gente tira ela e copia. A gente vem aqui na nossa função, que a gente começou a criar, e a gente cola. Ok. Vocês vão ver agora que aqui a gente não tem mais o que tocar. O que tocar ele estava lá em cima quando a gente lida com a mensagem que a pessoa mandou. Então a gente vai começar, ao invés de usar o que tocar, a gente vai começar a olhar dentro da fila de músicas. Então a gente criou uma fila lá dentro daquele objeto servidores. Então a gente vai escrever servidores.server.fila. E para acessar a primeira posição desse objeto, a gente vai usar aqui esses colchetes e a gente vai clicar em 0. E assim a gente acessa a primeira posição da fila, ou seja, quem é a próxima música a ser tocada, né?
eu vou passar isso daqui para uma constante. Eu vou chamar ela de tocando. Vocês podem dar um nome que vocês quiserem, né? Esse tocando, o que tocar, toca músicas. Vocês podem chamar do que vocês quiserem. Só alguns elementos chaves aqui, né? Que o nome tem que ser certinho. Por exemplo, o YouTube Download, Play, essas coisas não é a gente que está criando. Já vem dos módulos e essas coisas não podem ser alteradas, né? Agora a gente vai pegar esse tocando. E esse tocando tem, em teoria, uma música só, né? Que é da posição 0 da fila, ou seja, a próxima música a ser tocada, ele vai pegar ali no tocando, e aí a gente vai passar ele pro YouTube Download, trocando o que tocar. E agora, a gente vai ficar ouvindo para saber quando aquela música ela termina, e assim que essa música terminar, ele vai emitir um evento, e quando essa música termina, o que a gente faz? A música terminou, ou seja, aquela música já foi tocada completamente. Então, vamos eliminar ela da fila e passar para a próxima música, se houver, né? E a gente vai fazer isso com o seguinte comando. A gente vai usar esse dispatcher, servidores.server.dispatcher, .on, finish, e essa daqui vai ser realmente a arrow function, né, que é uma função que vai lidar com o que vai acontecer quando acabar realmente a música. Então esse daqui é um listener. Esse listener ele escuta para quando a música terminou, né, como quando aquela música que ele estava tocando terminou de ser tocada, vai emitir esse finish. Quando emitir esse finish, a gente vai fazer algo, né? A gente vai implementar agora. Bom, vamos primeiro eliminar aquela música que acabou de ser tocada. Eu vou em servidores, .server.fila, e eu vou dar um shift. Essa função faz o quê? Ela elimina realmente o primeiro item da fila, né? E agora a gente vai fazer o seguinte. Como que a gente vai fazer para tocar o próximo item da fila? Bom, assim que acabou, emitiu esse evento finish, vai ter toda essa função que está lidando com o que acontece depois que acaba, né? Então, se existir mais algo na fila, vamos tocar a próxima coisa. Então, a gente vai ver isso daqui com if. Deixa eu dar um espaço aqui, e nem tá bonito. E vamos checar em servidores. .server.fila. Vamos checar length. Isso daqui vai dar o tamanho do nosso array, né? Porque essa fila é um array. Se existirem mais itens na fila, então isso daqui vai ser maior que 0. Pensem comigo. Se só tinha um link de música e aí acabou a música e a gente usou shift para eliminar aquela música, a quantidade de coisas dentro do array agora é 0. Então não vai entrar aqui, né? Mas caso o tamanho seja maior que 0, tem mais coisa para ser tocada. Então a gente vai chamar essa função toca músicas novamente. Vamos separar aqui direitinho, né? Então esse aqui é o nosso listener. E isso daqui lida com as coisas que eu estou tocando, né? Mas vamos pensar em uma outra situação agora. Se o nosso bot ele já estava tocando algo e a gente vai e manda ele tocar de novo, a gente vai simplesmente chamar essa função aqui, né? Toca músicas. E a gente vai dar esse play aqui em cima de um momento que o bot poderia estar tocando uma outra coisa. Então a gente não quer que o nosso bot ele comece a tocar duas coisas ao mesmo tempo, né? Seria como a gente substituir a música que está tocando naquele momento. Assim que a gente dá play, né? Assim que a gente usa o comando play. Então eu vou querer criar agora um estado para o nosso bot. Como que a gente cria esse estado? Eu vou criar lá junto das configurações do server, né? A gente tem o connection, a gente tem o dispatcher que cuida das partes de transmissão de música. A gente tem agora uma fila única para aquele servidor que cuida da fila de músicas, né? A playlist que a gente está fazendo com que o nosso bot toque. E agora eu vou adicionar estou tocando. Isso daqui vocês podem nomear como vocês querem, né? Eu estou nomeando isso daqui porque são nomes que fazem sentido. Mas qualquer coisa que vocês escreverem aqui está ok. Eu vou escrever o que estou tocando e vou dar um false. Ou seja, esses são os valores iniciais.
o nosso bot, assim que a gente liga ele, ele não está tocando nada. Então, estou tocando é false. Mas, a partir do momento que ele começa a tocar algo, ou seja, a gente vai usar essa função toca músicas para tocar algo, né? Então, vamos fazer com que o nosso servidores .server .tocando estou tocando receba true. Pronto. Agora a gente vai saber sempre quando o nosso bot está tocando uma música. E aí, a partir do momento que o nosso bot para de tocar, a gente fala... Deixa eu copiar isso daqui de cima, né? Colar aqui embaixo e mudar o valor para false. Ou seja, quando deu finish, que é essa função aqui, esse evento, né? A gente vai falar que está tocando não é verdade mais. E uma outra coisa que eu quero fazer é pular todo esse comando de dar play, né? Caso o nosso bot já estivesse tocando algo, para que eu não interrompa o meu bot quando ele está tocando. Eu vou escrever um if e eu vou passar todos esses comandos para dentro do if. E esse if só vai deixar com que entre aqui nesse bloco de comando apenas se servidores.server. Estou tocando for false, ou seja, só se ele não estiver ocupado, né? Aí eu vou começar a tocar música. Pronto. Nossa função toca músicas está quase pronta. Última coisa que eu quero fazer é, caso a nossa fila de músicas acabe realmente, né? E isso vai acontecer aqui embaixo. A última coisa que eu quero fazer é colocar um else aqui. Opa, else não tem parênteses. Colocar um else e fazer com que o nosso servidores.server.dispatcher receba nulo novamente. Ou seja, acabou todas as músicas, vamos deixar o dispatcher nulo para ele voltar para o estado inicial que ele começou. Pronto, nossa função toca músicas ela já está pronta. Ou seja, a partir do momento que a gente tem uma música nova, ele vai entrar aqui e começar a tocar. E assim que aquela música terminar de tocar, se existir uma outra música próxima na fila, né, a gente vai chamar essa função de novo, né? Ela mesma se chama, ou seja, é uma função recursiva, e ela vai tocar a próxima música que estiver na fila que a gente criou. Bom, vamos adaptar agora esse toca músicas lá na nossa função de play. Vamos vir aqui e tirar esse... Opa! E colocar aqui dentro agora servidores.server.fila. O que a gente vai fazer com a fila agora? A gente vai usar o que tocar para colocar algo dentro da fila. Então, eu vou escrever fila.push. E o que a gente vai dar push? A gente vai dar push em o que tocar. E esse push, ele faz com que algo entre na fila, né? Ou seja, a gente vai colocar uma música e a próxima que der push, ela vai vir atrás dela, seguindo uma fila realmente, né? Aqui embaixo já é um pouco diferente. A gente vai remover esse console log, né? Esse stringify, a gente já não precisa mais dele. Se a gente analisar novamente aquele JSON que a gente tinha, para a gente acessar o link do YouTube, a gente vai precisar desse vídeo ID. Então a gente vai entrar em itens, ID, vídeo ID. Então a gente estava entrando em resultado.data, né? Antes. Então a gente vai em itens.id.vídeo ID. Sempre importante lembrar que o item ele é um array, né? A gente não pode acessar ele simplesmente usando um ponto. A gente tem que dar uma posição específica. Essa posição específica a gente vai pegar apenas a primeira por enquanto. E nas próximas videoaulas eu ensino vocês a fazerem realmente um menu para escolher qual das opções vocês querem usar. Mas vamos pegar que é aqui agora só o primeiro resultado, né? Isso daqui deve dar para a gente apenas o ID do nosso vídeo, né? Bom, vamos fazer então com que isso daqui entre numa variável que a gente vai criar agora. Vou chamar ela de ID apenas, para ficar fácil do entendimento, né? Então essa vai ser uma constante, ID.
e eu vou usar ela para realmente montar um link. Eu tenho aqui um link para o YouTube, né? E ele falta apenas a parte do ID. Vamos colocar o ID aqui no final. Então, a gente precisa, obviamente, passar isso para alguma variável, né? Eu vou sobrescrever agora o meu o que tocar. Lembrando que o meu o que tocar, quando ele cai no else, aqui, ele não é um vídeo, né? Não é um link, ele é apenas uma pesquisa. Então, quando eu tenho o meu resultado, eu transformo o meu o que tocar, que era uma pesquisa, aqui no query, em realmente um link. Então, esses dois serão usados para dar push. Então, eu vou pegar aqui a mesma função, servidores server fila push, e passar ela aqui embaixo. Porque aqui embaixo do que tocar transformado vai ser realmente um link, né? Agora, fora desse if else, aqui, eu vou escrever toca música. Opa. Agora o que eu vou fazer é colocar um console log aqui apenas, para testes, né? E eu vou falar adicionado mais o que tocar. Mesma coisa quando ele já fizer a pesquisa no YouTube, né? Vamos testar agora se o nosso bot está funcionando, né? Eu vou aqui abrir o nosso bot. Vamos desligar ele e rodar ele novamente com as novas o novo código, né? Nosso bot falou que está online. Vamos dar play num vídeo de teste, né? Eu estava usando esse daqui para testar. Vamos testar uma coisa. Se o nosso play já é capaz de fazer o nosso bot se juntar sem o comando de join. Então vamos colar aqui esse comando. Hashtag play e o link do YouTube. Tá aqui também falando que foi adicionado esse link. Agora provavelmente a minha lista está vazia, né? Porque assim que terminou, nosso bot usou o Shift para limpar aquela fila. Vamos agora colocar esse link para tocar e depois eu vou escrever Play Eminem. E aí o nosso bot tem que fazer o seguinte, ele coloca esse vídeo, depois ele vai usar a query Eminem para que ele ache o primeiro vídeo de YouTube, né, usando a pesquisa no YouTube, e ele vai adicionar o link daquele vídeo para a nossa fila. Então, os dois vídeos têm que ser tocados em seguida, né, um do outro. E como podemos ver, o nosso bot ele adicionou a primeira vez que a gente estava testando, né, e adicionou depois a segunda vez que a gente colocou o mesmo vídeo. E na terceira ele adicionou um vídeo vindo da pesquisa, né? Ele pega esse ID aqui, a gente transforma apenas a pesquisa que vem com esse ID num link completo do YouTube e usa isso para tocar músicas. Bom, para o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido como mexer na API da Google, né? É uma API muito poderosa. Vocês poderiam usar ela em várias aplicações, não só para um bot do Discord, né? No próximo vídeo eu pretendo cobrir toda a parte de lidar com múltiplos canais, né? Realmente, ao invés de usar apenas esse objeto aqui temporário. Dois outros links que são bem pertinentes a essas funções que a gente usa aqui no nosso bot de tutorial, que é um link sobre a documentação dessa função aqui, né? Dessa função do YouTube, Search List, que vai falar um pouco mais sobre cada um desses parâmetros e o que cada um deles faz, né? E vários outros que eu não cubro aqui nesse vídeo, mas que podem ser úteis caso vocês tenham algumas outras ideias de o que fazer com o bot, né? E uma outra sobre a API do Google em geral. As duas também estão na descrição. Então, fico por aqui. Muito obrigado.